Um dia desses eu percebi que eu terminei falando uma mentira quase que automaticamente. Eu fui perguntada por alguém sobre onde eu tinha comprado uma roupa que eu estava vestindo, e eu terminei falando que tinha comprado em outro canto, quando na verdade eu tinha comprado num brechó. Eu fiquei com vergonha de ser olhada de alguma forma com desaprovação por ter comprado aquela roupa que eu estava vestindo num local de peças usadas, e terminei me perdendo de mim mesma, deixando a minha verdade, a minha autenticidade e a simplicidade da situação, que não tem nada demais, atrapalhar o que eu estou me propondo a ter, que é autenticidade e leveza na minha vida. E terminei, digamos que, voltando para um momento de uma Luana ainda desejosa de ser aceita, ainda temerosa do que o outro vai pensar. E por um lapso de um momento eu terminei cometendo essa gafe de falar essa mentira. E o curioso é que pode parecer uma coisa pequena, mas me incomodou bastante. Eu fiquei não me chicoteando, não me cobrando, não me punindo, mas me questionando. E foi uma inquietação, o incômodo partiu de uma inquietação. Por que que eu agi assim? Por que que eu não me permiti falar a verdade, né? Que não era nada demais, que eu tinha comprado num brechó. Por que que eu precisei de utilizar um artifício, de uma máscara social, de camuflar algo meramente para aparentar o que não era? Por medo da não aceitação, do julgamento, quando na verdade não tinha nada demais, né? E mesmo que tivesse, que fosse algo vergonhoso de fato, até que ponto vale a pena guardar dentro de si uma falta de credibilidade que você vai dar a si mesma por estar carregando uma inverdade em prol de uma fantasia, de uma máscara social? Foram várias as reflexões que eu tirei. A primeira foi a reflexão da importância da autocompaixão, de como é importante olharmos para nós mesmos com um olhar mais compassivo. E a autocompaixão é isso, é você acolher a você mesmo como você iria acolher um amigo que estivesse passando por uma situação de sofrimento e chegasse para você e desabafasse nessa situação. Essa definição é a definição de uma estudiosa chamada Kristin Neff, que ela estudou bastante a autocompaixão, desenvolveu inclusive a sua tese de doutorado baseado nesse tema. Então é você se colocar no lugar de um amigo que estivesse te contando algo que tivesse levado ele a sofrer. E como é que você iria acolher aquele amigo? Dessa mesma forma que você acolheria esse amigo, você se acolhe. E então me levantou essa chave da autocompaixão, de eu não mais olhar para mim com um olhar de punição, de raiva, de uma autocobrança, de uma perfeição que nesse momento ainda não é a minha realidade por ser um ser humano, né, passível de falhar. E trouxe para mim também a vontade de, por estar vivendo essa vida em busca de uma autenticidade, de entender que aquele momento de, vou chamar de lapso, não era irrevogável, não era nada que eu não pudesse fazer nada a respeito e que estava já, foi feito equívoco e pronto. Então eu percebi que eu poderia ir lá e depois conversar com essa pessoa e falar a verdade. É algo um pouco constrangedor, sim, né? Não é uma coisa muito fácil de você fazer, mas
por estar nesse caminho em busca dessa verdade interna, muito mais do que a verdade externa, eu terminei fazendo isso. Eu terminei mandando uma mensagem para essa pessoa e falei a verdade. Que tinha comprado aquela roupa num brechó, inclusive numa seção de produtos infantos juvenis. E inclusive disse onde ficava a loja, tudo. E essa pessoa levou de boas, né? E com mais vergonha que eu tenha sentido de ter que fazer, né, de ir lá e me sentir assim impulsionada por fazer isso, foi um alívio tão grande depois, sabe? Porque eu me senti humana, mas uma humana que identificou o momento que cometeu um equívoco, que teve essa tomada de consciência, que não se puniu, que se acolheu, mas que ao mesmo tempo não ficou na inércia de não fazer nada. Foi lá e tentou, dentro do que era possível fazer, mesmo com vergonha e com algum medo, de ir lá e falar o que era de fato a verdade, né? Independente daquela máscara social cair por água abaixo e de repente a pessoa achar ruim ou não. Naquele momento eu coloquei em primeiro lugar a verdade, a importância da verdade, e coloquei em primeiro lugar também a mim, porque era como eu estava me sentindo ruim comigo mesma, e esse ato de coragem de ir lá e falar também foi, e principalmente foi por mim, por honrar também a credibilidade que eu dou a mim mesma. E é isso, queria colocar aqui para vocês que viver esse caminho, essa jornada em busca de ser um ser humano em construção e cada vez mais identificado com a essência, não é um caminho talvez dos mais fáceis. É um caminho que vai ter alguns espinhos, que vai ter alguns obstáculos, mas a cada pequena conquista, por menor que seja, tem uma felicidade, uma satisfação que ela é impalpável aos órgãos dos sentidos, mas é tão real dentro do coração, é tão gratificante você saber que você conseguiu vencer, mesmo que seja uma micro debilidade, uma fagulhazinha vou chamar de debilidade mesmo, de vício, ou de, enfim. Principalmente quando você faz isso acolhendo a si mesma. E eu passei muitos anos da minha vida me cobrando muito, me culpando muito e não me permitindo me sentir verdadeiramente humana. E hoje eu estou muito feliz de estar podendo compartilhar aqui com vocês essa situação. Pequena, mas para mim muito significativa. Um abraço a todos, paz e luz.